Graças a Deus, graça e paz, meus irmãos, boa noite, amém? Pode se assentar, graças a Deus. Você já falou boa noite para quem está do seu lado, irmão? Então assim, boa noite, abençoado, boa noite, graças a Deus. Irmãos, estamos felizes mais uma noite na presença de Deus, para seguir com a nossa série, Parábolas de Jesus. Tem sido uma bênção, e eu já tenho que te fazer um convite, quarta-feira que vem, irmãos, vai ter algo especial aqui, vai ter algo muito especial, então já fica o convite para você, amém? Graças a Deus. Sem demora, abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18, Mateus capítulo 18, nós vamos ler a partir do 21, vai acompanhar a partir do 21, enquanto você acha, vamos orando. Deus e Pai, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Jesus, dentre todos os lugares que o Senhor poderia estar nessa noite. O Senhor escolheu a América do Sul, escolheu o Brasil, escolheu o estado de Minas Gerais, escolheu Poços de Caldas, escolheu a comunidade Vitória e Paz para falar conosco, Jesus, e nos marcar com o poder da Tua glória, da Tua majestade. Que a Tua palavra venha a ser, meu Deus, nessa hora, colocado sobre o nosso coração, e que ele venha a ser uma terra boa, de onde sairão muitos frutos, para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos, amém. Irmãos, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, fica com essa Bíblia aberta que você já vai começar a ler junto comigo. Mas, irmãos, nós estamos falando das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus não é um profeta falando, as parábolas de Jesus não é Salomão falando. Salomão, dentro de toda a sua sabedoria, não foi ele que escreveu as parábolas. Quando a gente lê as parábolas, a gente tem que ver, irmão, todos eles são muito importantes na Bíblia. Só que quando Jesus fala, irmão, é a própria revelação de Deus falando sobre a sua vida. Não sei se a sua Bíblia é igual à minha, mas talvez ela seja. Você já percebeu que algumas Bíblias têm escrito em vermelho? Porque não é qualquer palavra, é as palavras de Jesus, do Deus encarnado sobre nós, para as nossas vidas. Então, quando a gente está falando de parábola, você tem que entender que não foi um escrito histórico apenas para relatar algo que estava acontecendo no momento. Tudo que Jesus disse, grave isso, é atemporal. Serviu para ontem, vai servir para você hoje, e amanhã alguém vai pregar isso e vai continuar servindo. Porque Ele é Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Então Ele não pode falar algo que se acaba, já que Ele é eterno. Isso é um verdadeiro significado do que é uma parábola. E nessa parábola, Jesus, que eu quero ler com você, Ele vai falar sobre algo que é bom de escutar, é fácil de falar, só que é difícil de fazer. Você escuta, você fala assim, legal. Você faz, quando preciso até faço. Eu quero falar de algo que você com certeza já escutou. Eu quero falar sobre perdão. E Jesus falou muito disso na Bíblia. Só que o perdão é uma boa ideia. É uma boa ideia até o dia que você precisa ter. Até o dia que você precisa ter, aí você vê o quanto é difícil às vezes para nós. Porque o nosso coração, ele é soberbo, o nosso coração é orgulhoso. Você já percebeu que quando o homem cai, lá em Gênesis capítulo 3, por que o homem cai? Porque o inimigo disse para ele, olha, você vai saber todas as coisas se você comer do fruto. Então você já percebeu que hoje nós temos uma enorme dificuldade em reconhecer que não sabemos de algo, principalmente se é algo da sua expertise. Temos uma família aqui que devem estar nos visitando de motoqueiro, certo? Estou certo? Ciclista? Motociclista, irmão, que me desculpa, eu não sou desse ramo, mas então, quando alguém fala algo de moto para ele, que ele não sabe, isso com certeza deve dar uma constrangida, porque você fala assim, poxa, eu amo tanto isso e não sei nada. Sabe por que o ser humano tem esse sentimento? Porque lá no Éden, o inimigo prometeu que o homem ia saber sobre todas as coisas. Foi uma mentira, e hoje você não sabe sobre tudo. Você já percebeu que isso te fere? Quando alguém te pergunta algo e você fala, nossa, eu não sei. Você tenta falar assim, às vezes você chuta, às vezes você elabora uma resposta, e é muito difícil você falar que não sabe. Da mesma forma é o perdão, porque foi prometido
que você ia saber sobre tudo. Então quando você erra, ou quando alguém erra com você, você não quer admitir, porque você acha que você está certo, e que foi te prometido que você nunca ia errar, porque você ia saber sobre todas as coisas. Foi uma mentira do inimigo. Só que Jesus vai consertar isso. Fato é que existem coisas que podem nos ferir. Com certeza existem coisas na sua vida que fizeram com você, que aconteceu, que te causaram talvez traumas que você carrega até hoje, mas você só carrega porque você não consegue reconhecer que o perdão que você recebeu é maior do que qualquer outro que você possa fornecer. E Jesus vai falar sobre isso. E a gente começa a ver isso, a gente fica assim: ah, Lucas, mas eu até tenho facilidade para perdoar, só que as pessoas não me pedem perdão. Se ela vier me pedir perdão, eu vou perdoar. Você imagina se Jesus esperasse você pedir perdão para te salvar? Será que você estaria aqui? Se Jesus esperasse assim: olha, eu quero muito salvar o Fábio, mas eu estou esperando o Fábio me pedir perdão. O Fábio, no coração dele caído, jamais ia fazer isso, porque ele acha que ele está certo, que vem lá da natureza caída de Adão. Só que aí o que Jesus faz? Jesus toma a iniciativa. E o que ele fala na cruz do Calvário? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não esperou o teu pedido de perdão para você estar aqui nessa noite. Jesus não esperou uma manifestação sua inicial para salvar a tua vida, para salvar a nossa vida. E através dessa parábola nós vamos entender o que é o perdão bíblico que Jesus está falando. Então olha isso, Mateus 18, 21, olha aqui como começa a conversa. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, para que eu lhe perdoe? Aí o próprio Pedro já responde: até 7 vezes? Você vê que o próprio Pedro, isso vale, é um trava-língua, irmão, fala próprio Pedro, tá vendo? Até Pedro, ele olha e fala assim: agora eu vou dar uma dentro, Jesus. Pedro vivia dando bola fora. Aí quando Jesus pergunta, está falando sobre perdão, ele fala assim: olha, Jesus, tem que perdoar até 7 vezes, porque na cultura rabínica, se você perdoasse 3 vezes a pessoa por o mesmo erro, era considerado muito bom isso. 4 vezes já era demais, mas 3 era necessário. Então quando Pedro fala assim: olha, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7, Pedro deve ter pensado: agora eu vou dar uma dentro, Jesus, eu vou dar o dobro mais o chorinho, 7 vezes. Aí Jesus respondeu, versículo 22, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Da onde será que Jesus tirou esse número? Da onde Jesus tirou 70 vezes 7? Se você for em Gênesis, anota aí, capítulo 4, versículo 24, vai ter um homem de nome Lameque. Lameque foi um homem muito mau, que ele disse o seguinte: se alguém me ferir, a Bíblia fala que ele era cruel, que se alguém basicamente olhasse torto para ele, ele já matava. Esse era Lameque, Gênesis capítulo 4. Então, Lameque diz o seguinte em Gênesis capítulo 4: se alguém ferir a mim, eu terei vingança, e não será qualquer vingança, será 70 vezes 7, está exatamente assim na sua Bíblia. Então Jesus pega o princípio de vingança e transforma em princípio de perdão para a nossa vida. É exatamente uma citação de Gênesis capítulo 4 que Jesus está fazendo, e ele começa a explicar o que ele está dizendo quando ele está se referindo a perdão, no versículo 23, nós vamos versículo por versículo para entender. No 23, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus começou contando essa parábola, dizendo assim: olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que chamou um servo e disse assim: ó, a gente tem uma conta para acertar. E você percebe que o rei nessa parábola é o próprio Deus que Jesus está citando, é ele próprio, que ele diz: o rei chamou um servo que devia muito para ele, e disse o seguinte: olha, vamos negociar a nossa dívida, e a gente vai ver que esse rei vai perdoar aquele servo, a gente vai ver na parábola. Ou seja, irmãos, Jesus está falando, porque o reino dos céus é semelhante. No céu existem normas
estabelecidas por Deus. E um princípio do céu é que existe perdão. Todas as vezes que a gente não perdoa, a gente está sendo excluído do céu. Porque lá no céu, o princípio que rege é: se alguém te fez algo, você vai ter que perdoar. É o que Jesus está falando. Aí no versículo 24, ele diz: e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Então o rei estava sentado, e trouxeram alguém na presença do rei que devia 10.000 talentos para ele. Lucas, o que é 10.000 talentos? Eu vou te falar no numeral de hoje. Vamos supor a média salarial brasileira, que você ganha R$15 por hora. Um ano você trabalha basicamente 2.000 horas, trabalhando 8 horas por dia. Você vai trabalhar 2.000 em média, com férias e tudo. 2.000 horas vezes R$15 a hora, dá R$30.000. Dá R$30.000 que você ganha no ano. É um bom número. Só que um talento equivalia hoje, na nossa quantidade, no nosso dinheiro, R$600.000. R$600.000, um talento. Ou seja, para ele ter R$600.000 ganhando 30 por ano, ele ia ter que trabalhar 20 anos para ter um talento. Jesus, dando um exemplo na parábola, disse: aquele servo que foi chamado na presença do rei devia 10.000 talentos. Um talento é 600.000. 10.000 talentos, sabe quanto que é? 6 bilhões de reais. Ou seja, trouxeram um servo na presença do rei, dizendo: olha, rei, esse aqui você pode mandar matar ele, porque ele te deve 6 bilhões. Era um número muito alto, irmão. Essa era a dívida que Jesus estava se referindo, que alguém tinha na presença desse rei. Aí no versículo 25 ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer: não tendo ele, ó Pedro, porém com que pagar, o senhor desse servo ordenou, ou seja, o rei, que fosse vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, que eu pagarei tudo ao senhor. Ele ia pagar, sim ou não? Não, porque era uma dívida impagável, ele não ia pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então você percebe que o perdão da dívida foi tão grande, e isso é uma alusão a você e a mim. A Bíblia fala, Paulo vai falar, que ele tendo rasgado o escrito de dívida que era contra nós. O escrito de dívida ali, a palavra grega, era você reconhecendo uma dívida impagável que você tinha. Esse é o escrito de dívida que Paulo está citando, que existia na época. Você tinha uma culpa no cartório com o teu nome assinado, que você tinha e não conseguiria pagar. Era essa dívida que Jesus estava falando. Ele estava falando: olha, Pedro, você é alguém que tem uma dívida impagável comigo, se eu for querer te cobrar, Pedro, e eu não estou fazendo isso. Esse rei perdoou aquele homem. Então o que Jesus está nos mostrando, irmão, é que no momento em que você se dispõe a viver pelo reino, você vai ter que viver princípios do reino. E um princípio do reino é que existem pessoas que vão fazer coisas na sua vida, que você vai chorar, que você vai gemer, e no final das contas você vai ter que olhar para ela e falar assim: eu te perdoo. Porque o nível de perdão que você demonstra ter, você revela o nível de perdão que você tem recebido. Se você perdoa muito, é porque você entende o tanto de perdão que você recebeu. Se você perdoa pouco, é porque você ainda não entendeu o reino que você faz parte. É o que Jesus está dizendo. Então você vê como que Deus é paciente e misericordioso. O homem tinha uma dívida impagável com ele. Quando caiu no Éden, o homem adquiriu uma dívida impagável. Aí o que Deus fez? Ele mandou Jesus Cristo para a sua vida. Jesus Cristo como homem e como Deus, porque não resolveria um homem pagar pelos seus pecados, porque o homem, ele é terreno, o homem é mortal. A dívida que Adão adquiriu perante Deus no Éden era uma dívida eterna, porque o homem era eterno. Então só alguém que era eterno podia pagar uma dívida que era eterna. E já que entrou por meio de homem, ele tinha que sair por meio de um homem.
É por isso que Jesus precisava ser Deus e precisava ser homem, para te possibilitar, nos possibilitar a estar aqui nessa noite ouvindo que o perdão que você recebeu ninguém mais tinha para te dar se não fosse Ele. Jesus pegou o Filho dele e pagou para si próprio o seu pecado e te forneceu perdão. A gente costuma ouvir que, irmão, isso é até poético, né? É bonito. E Jesus foi lá no inferno e disse assim: olha, eu estou pagando, quanto você quer pela vida dele para o diabo? E o diabo, eu quero. Essa não deve ser a voz do diabo, mas mais ou menos isso. A gente assiste muito desenho, a gente começa a ficar meio assim: eu quero 15 mil, eu quero 20 mil. E Jesus falou: então eu vou te dar meu sangue. Não, irmão. Um Deus que é eterno, que é soberano, Ele não paga nada para quem é criatura dele. O diabo é criatura, Deus não pagou nada para Satanás. Jesus pagou para o próprio Pai. Deus é justiça, Ele não poderia ser indiferente ao seu pecado. E como justo que Ele é, Ele tinha que condenar a todos. Mas Ele falou assim: olha filho, precisamos resolver. E a Bíblia fala que Jesus veio à terra, pisou nessa terra como homem, como Deus, para te fornecer perdão. Esse é o princípio do reino que Jesus está falando. Esse exemplo ele continua dizendo: saindo porém aquele servo que tinha acabado de ser perdoado, encontrou um conservo seu, que lhe devia 100 denários. 100 denários era equivalente a 100 dias de trabalho. Você percebe, ele foi perdoado de 6 bilhões. A dívida que alguém tinha com ele ia ser 40 mil, 30 mil. E ele disse para aquele homem, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou-o na prisão, até que ele saldasse toda a sua dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor, ao rei, tudo o que havia acontecido. Esse homem, ele havia tido uma dívida perdoada, impagável. No momento em que ele é livre daquela dívida, chega um servo dele agora e fala assim: olha, meu senhor, eu vou te pagar uma dívida de 100 denários. 100 denários era nada perto da dívida dele. Ele disse: não vou perdoar você, não vou te perdoar. Você não sabe o que você está pedindo, você me deve. Sabe o que é isso? A avareza do coração do homem, o orgulho, a falta de entendimento, de entender o perdão que recebeu. Você olha para as pessoas e a gente é vingativo, irmão. A gente fala assim: Deus cuida. Já viu aquela pessoa que fala: Deus vai tomar conta. O que você está dizendo? Tomara que Deus mate ele. É assim que o crente faz. Ou a gente fala em coisas como vou orar. E a nossa crente é vingativo, irmão. Crente, você não pagou coxinha para quem está do seu lado hoje? Você pode ter certeza que ele vai falar: vou orar por você. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Aí ele chega e olha e pensa: ué, ele acabou de ser perdoado e não quer me perdoar, porque ele não tinha entendido o perdão que ele havia recebido, a gravidade da vida que ele levaria se não tivesse o rei perdoado ele. E ele vai, a Bíblia fala que ele lança aquele homem na prisão. Só que o pessoal viu isso. O pessoal falou assim: esse cara acabou de ser perdoado de 6 bilhões, e ele agora acabou de condenar um cara por 100 denários. Um denário era um dia de trabalho. Ele condenou. Aí o pessoal, parece crente, né, irmão? Foi para o rei. Crente gosta de levar as coisas. Crente gosta. Foi ao rei: olha o que está acontecendo. O cara que você acabou de perdoar acabou de condenar o outro que não devia nem 2% do perdão que você forneceu para ele. O rei falou: ah, é? Vem aqui, ó, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. No versículo 33, será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão.
Você percebe a gravidade do que Jesus está falando, irmão? Não é uma questão de ser bonzinho, não é uma questão de ser alguém bondoso, caridoso. Olha, eu vou te fornecer um perdão porque meu coração é bondoso. Não, irmão, você tem que perdoar independente do que você esteja sentindo. O perdão, ele não pode ser algo calculado na tua vida. Vou perdoar porque essa pessoa aí um dia, quem sabe, pode dar lucro para mim. Fez isso hoje, mas vou manter perto. Não, o perdão não tem interesse. Você tinha algo a fornecer a Cristo? Nós não tínhamos. Ele simplesmente perdoou. Ele pegou a sua vida passada e esqueceu. E ele disse o quê? Olha, do teu passado eu não me lembro nunca mais. Sabe os 6 bilhões que você me devia? Não deve mais nada. Jesus, mas o que eu tenho que fazer? Para o Senhor, eu sou rei, você não tem nada que possa fazer para mim. Mas você quer entender o perdão que você recebeu? Quero. Vai e começa a perdoar os outros que te devem. É isso que Jesus está dizendo. O caráter daquele homem foi revelado, não quando ele precisou de perdão, mas quando ele precisou perdoar. O seu caráter, o nosso caráter de cristão, irmão, não é revelado no momento em que você recebe um perdão. Poxa, fulano me perdoou. O seu caráter vai ser provado no momento em que alguém te ferir, no momento em que alguém te abandonar, no momento em que alguém te caluniar, e você fala assim, não, está perdoado em nome de Jesus. Porque só perdoa muito quem entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Hoje existem famílias que vivem parecendo um ferro batendo no outro, saindo faísca, porque a falta de perdão não entrou na casa. Existem pais que não perdoam filhos, filhos que não perdoam pais, e essa vida vai sendo levada. Irmãos que vivem brigados por causa do orgulho do homem que caiu no Éden, que diz a todo dia, você está certo. Você está certo. De fato, é precisamente porque Deus teve tanta compaixão e misericórdia, Ele não pode aceitar que aqueles que são seus, que fazem parte do reino, sejam pessoas desprovidas de perdão. O rei perdoa, porque o princípio do reino é perdoar. Não, vai ver, vou pagar, vai ter que... Não, você olha e abençoa, e diga mais, você tem que falar que ama Ele. Jesus falou sobre isso. Jesus falou assim, olha, o que adianta você amar quem te ama? Porém eu digo, o amor para mim só conta quando você ama quem te odeia. Sabe aquela pessoa que olha e fala para você assim, quero que morra, nossa, tomara que dê errado. Jesus mandou você amar essa é a que conta, aquela que te ama, que te leva presente, que vai na tua casa. Ele falou assim, isso daí não está contando nada. O reino começa quando você olha para uma pessoa que te odeia e fala assim, nossa, mas como eu amo ela. Não, mas ela fez isso com você. Mas não sei, meu coração bate forte por ela, por tudo isso que ela faz para mim, eu ainda amo a vida dela. Tem que ser muito crente para viver isso. Tem que ser muito crente para viver isso. É certo, meus irmãos, e eu já vou encerrar com isso, que nesse mundo você será ferido. É certo que alguém vai te abandonar. É certo que uma mãe talvez te deixe para lá. É certo que um pai às vezes fale algo que você não gostaria de ouvir. É certo que às vezes um pai te abandone. É certo que o teu cônjuge às vezes faça algo que não te agrada, conforme o tempo vai passando. E digo mais, as pessoas que te ferem mais profundamente são aquelas que estão mais perto de você, porque você não tem como dar facada em quem está longe, você dá em quem está perto. Talvez você chegou aqui nessa noite, eu queria que você se colocasse de pé, que eu quero orar com você. Você chegou aqui e com certeza você está com a imagem dessa pessoa na mente, com certeza você está com a imagem dessa pessoa e ela está vindo na sua mente agora e você está dizendo, olha Jesus, mas ele fez tanta coisa para mim. Irmão, o que ele fez para você equivale a 100 denários. Você foi perdoado de 10.000 talentos. Existem famílias que estão sendo destruídas por causa do orgulho que entrou na vida do homem lá no Éden. Existem famílias que estão sendo destruídas porque falta perdão. Existem famílias que não vão para frente, irmão. Jesus falou sobre isso. Um reino dividido, ele não vai prosperar. Não adianta você achar que você vai entrar em casa, você vem arrastando tanta coisa na sua vida, e no momento em que algo acontece, você descarrega. Mas lá atrás você disse que tinha me perdoado. O seu caráter vai ser revelado na hora que você tiver que praticar o perdão
que a gente vive falando que está na nossa vida. Você cansa de falar: Jesus me perdoou, Jesus teve graça sobre a minha vida, olha o que Jesus fez na minha vida, hoje eu posso estar no santo lugar. Só que na hora que chega alguém que precisa do teu perdão, que precisa sentir se o perdão que você recebeu é real, a gente não consegue. Às vezes você tem uma família que dentro da sua casa as pessoas olham para você e desconfiam de você dia após dia. Lá dentro da sua casa, onde pessoas eram mais para estar te apoiando, dentro da sua casa, onde era para estar acontecendo o teu maior impulsionamento, tem pessoas apontando o dedo para você e dizendo: vai dar errado, você nunca fez nada certo, quem que é você? Tem tantas pessoas melhores do que você. Talvez o seu marido falou algo que te feriu, e não tem jeito, irmão, palavra falada é igual pedra na vidraça, você pode consertar, mas ela nunca mais vai ser a mesma. Mas o perdão é aquele que, mesmo em meio aos prantos, mesmo em meio ao caos, ele vai buscar a cada pedaço de vidro que foi quebrado, e ele fala assim: ainda existe esperança, existe solução. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, e que existe na sua vida agora, se existe algo, uma pessoa, alguém, uma situação que te fere até hoje, a pessoa está vivendo a vida dela, essa situação já passou, só você que está parado, só você que está parado porque você não entendeu ainda o perdão que você recebeu. Talvez o teu relacionamento não está dos melhores, porque a primeira solução do casal numa discussão é jogar na cara, porque você continua sangrando, aquela ferida te sangra, e o problema de ferida mal cicatrizada é que você vai sangrar por cima dos outros. Tem pessoas que não mereciam saber o teu trauma, tem pessoas que não mereciam aquilo que você diz na tua amargura, no teu ódio, tem pessoas que você descarrega sentimentos que ela nunca teve parte com aquilo, mas porque você está sangrando, você sangra por cima de todo mundo que está ao seu lado. Você sangra por algo que te disseram, você sangra porque você acha que você merecia uma infância melhor, você sangra porque você acha que o seu pai não fez tudo o que podia, porque um dia o teu chefe fez algo, porque algum dia um político te prometeu um cargo, e você não consegue perdoar essa pessoa, além de não cumprir a palavra dela, te humilhou, te rejeitou, te expulsou da vida dela, e talvez até hoje você não conseguiu recomeçar. O rei te trouxe aqui para te dizer: eu te perdoei de uma dívida que era impagável, você precisa se libertar desse negócio que é fichinha, está te paralisando, está te bloqueando na vida, você está trancado. Jesus, para onde eu vou? E a única coisa que te segura é você não entender que o reino que você faz parte tem perdão para dar de sobra. Alguém que te feriu por palavras, liberta essa pessoa, fala assim: olha, eu estou te liberando da minha vida, desamarra da minha vida. Se o teu relacionamento é ferido, se o teu relacionamento é marcado por circunstâncias que até hoje são mal resolvidas, que nessa hora em seu coração você venha se desprender e falar assim: olha, é a pessoa que Deus colocou do meu lado, eu preciso perdoar ela. O princípio do reino onde nós vamos morar é esse: você perdoa aquela pessoa que mais te odeia, você perdoa aquele que não merece, porque nós não merecíamos nada e Jesus fez tudo. Não merecíamos nada e Ele fez tudo. Para de ficar cutucando sua ferida. Ferida sendo cutucada jamais é curada. Você tem que ir lá e falar assim: olha, eu decido limpar isso e não permitir que nada mais venha ser capaz de me ferir. Que nessa hora o Espírito Santo toque o seu coração, que nessa hora você venha se libertar disso. Eu não sei o que te aconteceu, eu não sei o que te disseram, eu não sei o que te passou, mas eu sei de uma coisa, com certeza: o perdão que você recebeu é maior do que qualquer dor que você esteja sentindo. É maior. A profundidade do seu caráter vai ser demonstrada na dificuldade que você tem de perdoar. O seu caráter é um caráter de Cristo, é imitador de Cristo. Você mede isso
mediante a facilidade que você tem de perdoar. Eu perdoo fácil, você está bem parecido com Jesus. Lucas, eu demoro para perdoar. Então essa é a noite que você vem aqui para Jesus te dizer: olha, eu te perdoei de algo que você não tinha como me pagar. A única coisa que eu te peço é: vai e seja igual a mim, vai e faça o mesmo. E eu quero encerrar com isso. Eu quero encerrar com uma história. Depois você pode pesquisar. Tem um presidente dos Estados Unidos, Garfield, o sobrenome dele. A história diz que ele foi baleado no final dos anos 1890 alguma coisa. Ele foi baleado, só que a bala não pegou em nenhum órgão vital dele. Não pegou em nenhum órgão vital. Ele ia viver, só que a medicina daquela época não era avançada, e os médicos ficavam cutucando, tentando achar a munição para atirar. Ele morreu de uma infecção generalizada. Não foi a bala que matou ele, foi ele sendo cutucado na ferida que tinham feito que matou ele. Isso que te aconteceu não vai te matar. O que vai te ferir a cada dia mais é você continuar cutucando. O que vai te ferir cada dia mais é você não liberar perdão e falar assim: Jesus, nessa noite eu resolvo me curar. Feche os seus olhos.